Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago-vos aqui uma receita de broa amarela. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Para esta receita vou usar 500 gramas de farinha de milho amarelo, 500 gramas de farinha de trigo tipo 65 de trigo, uma colherzinha de sobremesa de sal grosso, 20 gramas de fermento fresco de padeiro e tenho aqui água a ferver. Eu aqui vou usar este saquinho de 500 gramas de farinha de milho amarelo. Esta farinha já bem prontinha a usar, bem já peneirada. Caso às vezes comprem uma farinha que não venha peneirada, vão ter que peneirar. Esta não, está prontinha a usar. Esta farinha amarela é muito fácil de encontrar em qualquer supermercado. Esta por acaso até comprei no Lidl. Começamos então numa taça por colocar a farinha de milho. Aqui vamos escaldar a nossa farinha de milho. Eu tenho aqui um medidor. Vou colocar mais ou menos 1 litro de água a ferver. Adicionamos à nossa farinha. Este processo é para escaldar a farinha. Vamos agora envolver bem a farinha nesta água a ferver. Envolvemos assim bem com uma colher de pau, porque o nosso recipiente também vai ficar bem quente. Envolvemos assim muito bem até ficar toda a farinha umedecida. Para a gente obter uma ótima broa, devemos sempre fazer este processo, escaldar a nossa farinha. Aqui está. Já com a farinha assim bem envolvida e bem escaldada, vamos agora assim colocá-la assim mais nas laterais, para ela agora arrefecer, porque depois vamos ter que a deixar arrefecer por completo para depois fazermos a fase final. A minha farinha de milho já arrefeceu, ela não arrefeceu por completo, ainda está morninha, mas podemos agora terminar de amassar a nossa massa assim com ela morninha. Vou aqui reservar. Aqui tenho os 20 gramas de fermento fresco de padeiro, que já parti assim em pequenos pedaços. Eu vou usar fermento fresco de padeiro. Se usarem fermento seco de padeiro, usam apenas 7 gramas. Aqui tenho 20 gramas de fresco. Tenho aqui 100 ml de água morna. Vou adicionar aqui mais ou menos 50 ml. Tenho aqui o sal, também é grosso. Vou adicionar a restante água. Vamos mexer aqui o nosso fermento para ficar dissolvido. Aqui o sal também podemos mexer um pouco para ele se dissolver melhor na água, para não ir assim tão grosso. Aqui eu estou a usar uma colher de sobremesa de sal grosso. Ele já está assim mais dissolvido, não está por completo, mas está bom. Vamos aqui reservar. Aqui à nossa farinha de milho vamos adicionar a farinha de trigo. Abrimos assim uma cavidade. Adicionamos o fermento fresco de padeiro dissolvido. Podemos ir já amassando um pouco com a colher. E agora adicionamos o sal. Ele não dissolveu por completo, mas não faz mal, já está mais dissolvido. Vamos assim adicionar. Eu agora gosto de amassar à mão. Se quiserem continuar com a colher, podem continuar, mas eu à mão consigo melhor saber a consistência da minha massa. Agora não vai ser necessário adicionar mais água, porque a farinha de milho já tinha colocado uma boa quantidade. Nesta receita usei então 1 litro de água a ferver e agora mais 100 ml de água para dissolver o fermento e o sal. Eu na minha broa não gosto de usar açúcar. Há quem coloque uma colher ou duas de sopa de açúcar. Eu não gosto, acho que a farinha de milho já é doce. Não há necessidade. Aqui está. A minha massa está um pouco ainda muito líquida. Eu vou adicionar mais 100 gramas de farinha de trigo sem fermento. Ao todo vou colocar 600 gramas. Agora sim, já está a ficar com uma consistência ótima. Esta massa tem que ficar assim bem macia. Esta massa amassa-se super bem.
É muito fácil de amassar e já está amassada, já está ótimo. Vamos assim só formar tipo de uma bola. Aqui está, podemos, assim com a ajuda de uma espátula, tentar formar uma bola com a nossa massa. Polvilhamos com um pouco de farinha. Vou tapar, porque estou a usar a minha taça da Tescoma. Caso estejam a usar uma taça normal, podem tapar com um paninho e uma mantinha quentinha e agora colocar a levedar num local quente. Por mais ou menos uma hora e meia, a nossa broa vai estar levedada. Ela nunca leva tanto tempo como o pão. Por isso, vamos agora colocá-la num local quente. Aqui está a minha massa da broa. Como podem ver, está bem crescida. Esta massa eu deixei 1h30, mas ao fim de 1 hora e qualquer coisa já está boa para moldar. Eu é que não consegui vir moldá-la. O meu forno eu já coloquei a pré-aquecer a 250 graus com as duas resistências ligadas. Vamos agora retirar aqui a massa para a nossa tábua. Colocamos assim uma dose bem generosa de farinha. Vamos retirar então a massa. Como podem ver, está bem levedada, bem crescida. Eu também tenho esta taça que tem aquecimento. Acaba por também, se calhar, levedar mais rápido. Isto também vai depender do sítio onde vocês colocarem a vossa e também depende da temperatura que está o ambiente. Temos que colocar assim uma camada generosa de farinha, porque esta massa está assim bem brandinha. Eu tenho aqui um tabuleiro do forno, já com uma folha de papel vegetal, e tenho aqui uma taça em vidro, assim bem grande, que eu vou adicionar alguma farinha, uma quantidade bem generosa, e vou colocar, eu vou fazer 2 broas, já dividi a massa então em 2, vou colocar a massa aqui dentro da taça, e com a ajuda da taça vamos estender a nossa broa. Esta massa, como fica assim mais líquida, não fica assim uma massa tão espessa, é mais fácil de tender assim, não dá para nós moldarmos à mão. Então vamos rodando assim com a taça. Como eu vos disse, coloca uma boa quantidade de farinha. Depois podem andar com a massa assim, a dar umas voltinhas na taça e vamos colocar no nosso tabuleiro. Vamos fazer o mesmo processo à restante. Esta quantidade vai dar 2 broas bem generosas. Colocamos de novo uma boa quantidade de farinha e vamos fazer o mesmo processo. Aqui está a minha broa pronta a levar ao forno, pré-aquecida a 250 graus, com as duas resistências ligadas, por aproximadamente 30 a 40 minutos. Ou então, quando a verem assim bem douradinha, e podem até retirar e virá-la ao contrário, se baterem assim no lar, assim na parte de baixo da broa, ela vai soar a oco. Se ela soar a oco, é sinal que a nossa broa está bem cozida. E depois a retiramos do forno. Aqui está a minha broa, como podem ver está bem douradinha. A minha broa deixei no meu forno 35 minutos para ficar assim douradinha. Ela ainda está bastante quente e está assim douradinha também por baixo. Se nós batermos assim um pouquinho com a nossa mão, ela faz um som a oco, é sinal que já está cozida. Esta receita também é assim uma broinha mais úmida, como eu gosto. Se às vezes não gostarem dela tão úmida, também podem retirar um pouquinho de água e ela não vai ficar tão úmida. Eu agora vou deixá-la arrefecer um pouco em cima de uma grelha para depois abrir, para depois vocês verem como ela está por dentro. Aqui estão as minhas broas, já arrefeceram um pouco. Vou agora colocar numa tábua.
Aqui estão as minhas broas, elas agora já arrefeceram um pouco, eu vou cortar para vocês verem como elas estão por dentro. Espero então que vocês tenham gostado desta minha nova receita. Esta broa fica mesmo muito boa, fica assim bastante úmida, é uma broa ótima agora para acompanhar, às vezes até com uma sardinha assada ou até mesmo com uma carne, vai muito bem em qualquer ocasião. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, visitem as nossas redes sociais, deixem um like, beijinhos, até à próxima.